Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Na aula de hoje a gente vai fazer 2 exercícios do livro do físico russo Irodov. Bom, o primeiro exercício diz o seguinte: encontre a carga de cada capacitor no circuito abaixo. Primeiramente, vamos assumir que o capacitor C1 vai ter em suas placas as cargas menos Q1 e a outra carga induzida mais Q1. Analogamente para o capacitor C2, pessoal. Uma das placas vai ter carga mais Q2 e a outra placa vai ter carga menos Q2. Partindo então do ponto A, pessoal, vamos percorrer esse circuito no sentido horário. Vamos ter então a seguinte expressão: mais V1, que é a tensão sobre o capacitor 1, mais o ganho de potencial da fonte, E2, mais o ganho de tensão do capacitor 2, que é V2, menos a perda de potencial da fonte E1. Fechamos a malha, igual a zero. Aplicando então a equação básica do capacitor, pessoal, em que Q é igual a capacitância vezes U, a gente chega nessa expressão aqui de baixo. Mas vamos observar um fato aqui, pessoal. A placa da direita do capacitor C1, ela vai induzir uma carga oposta na placa da direita do capacitor C2. Ou seja, mais Q1 tem que ser igual a menos Q2. Ou seja, a carga mais Q1 ela vai ser o oposto dessa carga aqui, que está na placa da direita do capacitor 2. Aplicando então naquela equação de cima, ou seja, que Q1 é igual a Q2, nós chegamos nessa expressão aqui de baixo. E desenvolvendo a expressão, colocando Q1 em evidência, a gente obtém isso daí. E isolando Q1, que é igual a Q2, a gente obtém essa expressão aí de baixo. Vamos partir então, pessoal, para um segundo exercício, que diz o seguinte: determine a diferença de potencial VA menos VB entre os pontos A e B do circuito abaixo. Sob quais condições VA menos VB é igual a zero? Primeiro passo, vamos associar os capacitores C1 e C2 que estão em série. A gente encontra então que a capacitância equivalente entre eles é C1 vezes C2 sobre C1 mais C2. Dessa forma, pessoal, a carga total sobre os capacitores vai ser igual à capacitância equivalente vezes a tensão entre os terminais extremos de C1 e C2. Substituindo então a expressão da capacitância equivalente, a gente obtém que a carga total é igual a essa expressão aqui. Mas como os capacitores C1 e C2 estão em série, pessoal, a carga sobre C1 vai ser igual à carga sobre C2. Ou seja, a carga de um vai ser a carga induzida do outro. Vai ser igual à carga total. Dessa forma, substituindo a equação base do capacitor, em que Q é igual a capacitância vezes U, a gente chega nessa expressão aqui. E isolando as tensões V1 e V2, a gente encontra que elas equivalem a essas duas expressões que estão circuladas. Um raciocínio análogo, pessoal, pode ser obtido para os capacitores C3 e C4. Eles também estão ligados em série, certo? Então, seguindo os mesmos passos que nós fizemos para os capacitores C1 e C2, a gente vai encontrar que as tensões V3 sobre o capacitor 3 e a tensão V4 sobre o capacitor 4 são essas daqui. Vamos partir então, pessoal, de um ponto P aqui e vamos alcançar os potenciais A e B. Ou seja, o potencial em P mais a tensão sobre o capacitor C1 é igual ao potencial em A. Da mesma forma, o potencial em P mais a tensão sobre o capacitor C3 é igual à tensão em B. E a gente chega nessas expressões aqui de baixo. Fazendo VA menos VB
Então, pessoal, a gente encontra que VA menos VB é igual a V1 menos V3. Aplicando então as expressões anteriores em V1 menos V3, a gente encontra essa expressão que, desenvolvendo, é essa expressão aqui. Vamos fazer a segunda análise, pessoal. Sob quais condições VA menos VB é igual a zero? Basta que o numerador seja igual a zero, ou seja, que a capacitância 2 vezes a capacitância 3 seja igual a capacitância 1 vezes a capacitância 4. Seria então um produto cruzado, esse capacitor vezes esse, e esse vezes esse. Elas teriam que ser iguais. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estou aberto a sugestões e até a nossa próxima aula.